Fala galera do canal Porco Doido, Memphis Depay está fora do Corinthians e tem acordo muito próximo com o Verdão, tá? No vídeo de hoje eu preparei um compilado de notícias exclusivas, tá? Muita notícia do Palmeiras, muita notícia do futebol paulista. Também deixei ao longo do vídeo produtos exclusivos selecionados a dedo, como essa camisa lindíssima do Palmeiras retrô, tá? Então não perca seu tempo. Estou muito feliz porque a gente está conseguindo alcançar as metas aqui do canal, tá? A gente está conseguindo aí bater a meta de inscritos, bateu a meta de engajamento. Isso tudo graças a vocês. Vocês que acompanham diariamente, a vocês que curtem, a vocês que compartilham e faz aí essa família do nosso canal Porco Doido crescer cada dia mais. Sem mais delongas, bora para a notícia. Então já se inscreve no canal, deixa o like, deixe seu comentário, vamos pro vídeo. Michele, quem achou que a novela tinha acabado se enganou. Após a confirmação por parte do Corinthians pela não renovação do contrato de Memphis Depay, o jogador holandês se manifestou pelas suas redes sociais, lamentou o ocorrido, disse que já havia tudo acordado com o departamento de futebol, o departamento jurídico, o departamento financeiro, então ele foi pego de surpresa e agora vai ter que agir firmemente pelos seus interesses. Ele, inclusive, marcou o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, em sua postagem nas redes sociais. Ao longo do dia, a gente foi colecionando mais informações e o que nos foi passado. O staff do Memphis Depay está bastante incomodado com tudo isso, entende, inclusive, que o Memphis Depay teria direito de receber a totalidade, o valor total relacionado a salários deste novo contrato, algo em torno de 102 milhões de reais, porque o Memphis Depay fez tudo que lhe foi solicitado. Exames médicos, aceitou negociar, alguns termos foram cedidos. Ele, inclusive, alega que assinou o contrato e que esse contrato está no sistema do Corinthians. Então, por tudo isso, baseado no Código Civil Brasileiro, na Lei 427, que prevê que o proponente, ou seja, o autor da proposta, deve bancar essa proposta caso quem tenha recebido, tenha assinado, aceitado e feito tudo que foi solicitado. O Corinthians não pensa deste jeito, mas o staff de Memphis Depay acredita que o jogador pode receber algo aproximado de 180 milhões de reais. Os 102 milhões de reais relacionados a salários deste novo contrato, mais a dívida de 77 milhões que já existe. Baségio, mas o que o Corinthians está achando dessa questão do Memphis, dessas declarações que ele tem realizado? Então, aí tem a versão do Corinthians. O Corinthians alega que em nenhum momento recebeu contratos assinados. O departamento jurídico estava na fase de troca de minutas, de acertar alguns termos do contrato, vinham debatendo até o vocabulário ideal para ser inserido neste contrato. Não houve nenhum aceite de Memphis Depay, de acordo com pessoas do Corinthians. Então, o clube acredita que não haverá qualquer tipo de problema e não possui nenhum débito com Memphis Depay, a não ser essa dívida já existente, que era de 42 milhões e que agora pode ser de 77 milhões de reais. Uma informação, muita gente tem noticiado de que Memphis Depay estaria disposto a brigar pelo pagamento à vista dessa dívida de 42 milhões, que poderia saltar para 77 milhões de reais, mas conforme apurações da TV Gazeta, Memphis Depay aceita receber de maneira parcelada, mas isso vai ficar para a próxima entrada e a gente vai entender o porquê que ele aceita receber de forma parcelada do Corinthians. Michele. Mesmo sem fazer parte do elenco, ele vai aceitar? Daqui a pouco o Baségio explica direitinho sobre isso. Bom, e aí, Salazar, Paulo Sérgio, o que vocês podem trazer, a opinião de vocês a respeito de toda essa novela Memphis Corinthians que está vindo desde o começo do ano e depois durante a Copa do Mundo e passa a Copa e fica se estendendo? Mi, isso que você falou agora, para mim, resume tudo. A condução foi muito mal feita. Sim. Amadora, sim. De certa maneira vergonhosa para a imagem do clube. Morosa. Morosa. O Corinthians permitiu que o Memphis chegasse nessa situação. Só que agora a gente tem uma guerra de narrativas. O meu entendimento é, o Corinthians
acertou em não renovar, no meu entendimento, quando a gente faz aqui uma estimativa do que o Corinthians gastaria com o Memphis Depay, do risco que o Corinthians correria tendo que pagar multa, um eventual não comprometimento dos compromissos que assinaria. O Corinthians não tem nenhuma condição de assumir o que ele ia assinar com o Memphis Depay para essa renovação. O jogador também está em declínio físico, técnico, tudo mais. Então eu entendo que o Corinthians acertou em não renovar. Mas é como disse aqui a Michele, isso deveria ter sido resolvido lá em janeiro, antes da Copa do Mundo. O que não dá era para deixar essa história se arrastar a esse ponto. Agora, o resto é guerra de narrativa. Porque o Corinthians alega que, olha, nós não recebemos nada, não demos nenhum aceite, não chegou o contrato assinado. O lado do Memphis alega o contrário. Não, temos documentos que comprovam que sim. Eu consultei um advogado da área que me disse, Código Civil, artigo 427, a proposta se vincula ao proponente. Isso significa o quê? Se eu faço uma proposta aqui para o Paulo Sérgio, o Paulo Sérgio aceita e assina, e na hora de eu assinar eu refugo, ele pode solicitar uma indenização, porque eu não agi de boa fé. E aí tem a exposição. Mas pelo Corinthians não existe isso. É que o Corinthians diz que isso não existiu. Pelo Corinthians não existe. O Corinthians diz que isso não existiu. Na verdade, diz que sim. mandando, mas que a lei, de fato, tem na lei esse ponto de que a proposta se vincula ao proponente. Pode me chamar aqui. Isso existe. Então é aí que existe o risco. Agora, por que o Corinthians está correndo esse risco? Porque a condução foi muito mal feita. Eu também. É difícil eu concordar com o Salazar, mas eu voltei das férias aí, eu estou concordando, eu não sei, cara. Mas Vamos parar de assistir a gente. Eu sempre falei sobre essa questão de gestão e sobre profissionalismo. Sim. Profissionalismo, o brasileiro hoje, os clubes brasileiros, se não se profissionalizarem nas gestões, vai acontecer tudo que está acontecendo aí. E piorar ainda, hein? Piorar. Nós temos 2 clubes hoje no Brasil, vamos dizer, 3 clubes aí, que estão bem, uma gestão boa, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, tem outras equipes aí menores que também são saudáveis nas suas contratações, né, pé no chão. Mas o Corinthians, ele é um absurdo o que eles fazem de errado. O amadorismo, Pra né, que gente? você faz o jogador voltar pro Brasil? Se não vai acertar com o jogador, ó, Memphis, já fica aí, nós não aceitamos, acabou. Agora, essa novela toda, o jogador vem pro Brasil, veste a camisa do Corinthians, vai pro estádio. Então, tudo isso é um amadorismo muito grande. Eu conversei agora, pouco antes do programa, eu conversei com o Marcelo Paes por telefone. E eu pedi para ele se ele poderia dar uma palavra aqui para nós. Ele falou, Paulo, nesse momento é melhor não. Nesse momento é melhor eu focar com os jogadores, porque qualquer coisa que eu falar pode ser ruim. Tudo que eu disser poderá voltar contra a instituição Corinthians. E ele tá chateado, viu? Tá chateado. O Marcelo O Paes? Marcelo Paes está bem chateado. Então, pera um pouquinho. Informação muito importante. Eu ouvi que o Marcelo Basejo também me chamou. Ele vai entrar aqui também para complementar as informações. Depois quero saber mais sobre essa questão do Marcelo Paes, mas antes eu tenho um recado para você que está em casa. Chega mais, Gazeta Esportiva hoje com muita informação exclusiva, hein? Informação de bastidor você só vai verificar aqui. Atenção! Notícia também exclusiva, tem português de 18 anos aí, uma joia, que acaba de assinar um contrato com o Palmeiras, vai reforçar a base do Palmeiras inicialmente, tá? É o Fábio Sul, do Burnley, na Inglaterra. Ele fecha aí um acordo com o nosso Palmeiras, né? E ele já foi anunciado, ele foi apresentado. Aqui no GE a gente tem algumas informações falando aí desse acerto. E falando também que inicialmente ele tem aquele jogo sub-20 para se adaptar. Ele assinou um vínculo aí até 31 de janeiro de 2027. Tem aí essa possibilidade de renovação automática, tá? Então, aí uma grande notícia, um grande reforço para o nosso Verdão. Essa informação ela foi divulgada pelo portal Nosso Palestra e confirmada pelo Globo Esporte, o GE, né? O vínculo ele já foi assinado, mas o nome ainda não está no bid, né? E assim que for publicado, ele já pode estar fazendo estreia no Verdão, tá? Ele tem características de segundo volante, ali, como era o Richard Rios, como o Danilo, que era uma opção que o Palmeiras estava tentando buscar. Acabou que não rolou o Danilo, não rolou mais.
Quem sabe aí, né? Uma joia da base pode estar chegando aí pro nosso Verdão para fazer a diferença, né? Nesse recheio de temporada. Ele tem características de segundo volante, mas ele pode atuar em diversas posições do campo. Na atual temporada ele disputou 24 partidas pela categoria de base do Burnley, e antes o meio-campista já passou pelo sub-15 do Newcastle. O Newcastle é até um pouco mais conhecido, né? Tem uma relevância um pouquinho maior do que o Burnley, vamos dizer assim, como se um fosse o Bragantino e o outro fosse o Mirassol, sabe?